Olá, queridos irmãos, graça e paz sejam com todos vocês. Estamos dando início a mais uma transmissão, mais um vídeo, onde a igreja tem entrado em suas casas, levando a palavra de Deus, a comunhão através da oração e também compartilhando esse momento diferente que nós estamos vivendo. Eu quero dar graças a Deus à equipe de apoio desse trabalho e dizer da alegria que nós temos de estarmos aqui fazendo isto para levar aos irmãos a comunhão do corpo de Cristo. Vamos começar orando, falando com Deus, porque esse dia está muito bonito e nós merecemos dar a Deus a nossa gratidão por ele. Deus, diante do Senhor nesta manhã, nós nos apresentamos para adorar o teu santo nome, erguer nossas mãos e te bendizer, ó Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu favor, pelas tuas misericórdias, Senhor. Te agradecer por mais este dia que o Senhor nos tem concedido, pelo privilégio, Deus, de estarmos encerrando o mês de maio e vendo o teu cuidado, Deus, na vida da tua igreja. Deus, nesta manhã eu quero te agradecer porque o Senhor enviou os teus anjos na casa da irmã Ariana, nossa diaconisa, e, ó Deus, permitiu que mesmo ela tendo sido diagnosticada com os sintomas da Covid, meu Deus, que ela permanecesse na sua casa e no dia de hoje ela testemunhar dizendo que está melhor. Amém. Eu quero te agradecer, Deus, porque as mãos do Senhor não estão encolhidas e nem os ouvidos do Senhor estão agravados. Então, Deus, eu quero que a tua bondade venha sobre as famílias da igreja, de modo, Deus, que nesse momento, quando esse vídeo for acessado, a tua presença possa entrar nos lares, Senhor, levando graça, levando comunhão, levando harmonia, levando, Deus, a tua bondade. Então, Jesus, obrigado pelo mês de maio, pelo mês separado às famílias, e foi um mês atípico, Deus, porque como gostaríamos de estar reunidos hoje com as famílias da igreja, cada casal renovando os seus votos, recebendo, trocando flores, mas Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, e nós Te amamos, Deus. E eu sei, Senhor, que esse momento atípico que estamos vivendo, ele também é usado pela mão do Senhor para nos aproximar de Ti, para nos tornar mais confiantes no Senhor. Então, Jesus, eu quero que a Tua bênção seja estendida sobre os lares desta igreja, sobre os lares deste bairro, sobre os lares desta nação, Senhor, porque a Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E assim, Jesus, continue cuidando da nossa família, da família brasileira. Oramos a partir deste santuário, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Com você agora uma porção de 2 salmos. O Salmo 127, o salmista assim declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, o Senhor, aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos na sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus adversários à porta. E o 128, dando continuidade, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois
comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando eu leio este salmo, eu não posso me esquecer de me lembrar do momento quando Deus convida Abraão para formar dele um povo escolhido, um povo específico para si. E Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12: sai-te da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, na tua obediência, serão benditas todas as nações da terra. E quando Deus fala nações, Ele vai depurando isso e chega a nós individualmente, a ser humano, a família. Então Deus está dizendo: benditas serão todas as famílias da terra. Eu vejo isso em Deuteronômio capítulo 28. O Senhor diz: benditas serão os casais, as famílias, os lares, os filhos. Então, irmãos, nesse último domingo de maio, eu quero que a bênção do Senhor, ela entre pelas portas da sua casa e se manifeste na vida da tua família. Ela esteja presente na mesa das refeições, ela esteja presente no cuidado de Deus, ela esteja presente na provisão de Deus. Assim, eu quero, como pastor desta igreja e ministro do Senhor neste lugar, canalizar a bondade, a graça e o favor do Senhor a todos os lares e a todas as famílias, e pedir ao Senhor Deus que proteja com os seus olhares de misericórdias todas as famílias desta igreja e as famílias deste bairro, em nome de Jesus. E assim, queridos, Deus te conceda um domingo maravilhoso na presença dEle. Amém. Vamos receber agora o nosso evangelista Leandro. Ele estará ministrando ao Senhor o louvor e a adoração e também a palavra. Creio que Deus colocou uma palavra especial no coração dele para você neste dia. Receba, vem do trono de Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Eu te convido neste momento para juntos alcançarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos alcançar em adoração, amada igreja. Neste momento de dificuldade em que nós vivemos, onde a enfermidade tem assolado o mundo, eu te convido a tocarmos nas vestes do Senhor Jesus. Ao tocarmos as vestes do Senhor, aqueles que estão enfermos serão curados, e aqueles que não estão enfermos, com certeza, estarão protegidos. Vamos adorar o Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar. Então contemple, igreja de teu Deus. Todos os irmãos nesse momento possam estar ligados com o Senhor e contemplem a Ele na beleza da sua santidade. Ele que também é a sua palavra, Ele que habita em nós pelo seu Espírito. Adore ao Senhor em todo o tempo, igreja. Contemple ao Senhor em adoração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. O mês da família mais diferente de todos os outros que já tivemos está chegando ao fim. E o Senhor me deu uma palavra para trazer para a igreja, que não trata diretamente desse tema, irmãos, família. Mas os irmãos vão ver que sim, vai tratar de como nós vivemos em família em tempos difíceis como esse ao qual estamos passando. Então eu te convido aí a acompanhar a leitura que nós vamos fazer em Mateus capítulo 26, os versículos de número 36 ao 46. Mateus capítulo 26, os versículos de número 36 ao 46, diz assim a palavra de Deus: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O versículo 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Aleluia. Senhor, fala conosco pela Tua palavra, que essa palavra possa alcançar, ó Deus, muitas almas, e possa trazer a elas, ó Deus, um resultado diferente, Pai, daquilo que as palavras do mundo trazem, ó Senhor. Que essa palavra possa trazer edificação, possa trazer força a todas as que ouvirem. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amados, esse trecho no Getsêmani é um trecho ao qual nós já ouvimos muitas pregações. Mas eu queria não focar aqui, querido, naquilo que nos trouxe a vitória, que é o que viria depois, que é o sacrifício de Jesus. Eu nem ao menos gostaria de focar aqui na oração que o Senhor Jesus fez ali diante do Pai, naquele momento terrível de angústia. Esse mesmo trecho, quando o autor Lucas o descreve, nós veremos que o Senhor Jesus, ele de tão angustiado que estava, o seu corpo ali já não emite mais apenas suor, mas também sangue. Tamanho era, querido, aquele sentimento de morte certa que estava ali assolando o nosso Mestre. Mas eu queria que nós focássemos, amados, um pouco antes disso tudo. Eu queria que nós focássemos ali naquele momento do Senhor Jesus com os seus discípulos, ao qual o Mestre convida alguns para orar, tendo deixado alguns para ficarem ali embaixo. E eu queria que nós entendêssemos o que acontece, querido, mas também olhando para o momento em que nós estamos vivendo. Como o pastor já citou, hoje nós tivemos a alegria de saber que a nossa diaconisa Ariana está em casa se recuperando para a honra e glória do nosso Deus. Mas eu queria dizer para você, igreja, que qualquer um dos nossos irmãos, se você tiver aí o sintoma ou alguém, passa para o nosso grupo da igreja e vamos orar, irmãos, porque não é época de ficarmos dormindo e não é época de deixarmos para depois, é época de buscarmos ao Senhor, é época de apresentarmos as pessoas ao Senhor e pedir ao Senhor socorro e pedir ao Senhor a cura. Ele é bom, Ele é fiel, e eu tenho certeza, querido, que o Senhor há de nos ouvir. E quantos já têm recebido o livramento do Senhor, porque chegaram diante do Senhor com fé, e é assim que nós vamos prevalecer, igreja. Falando em oração, queridos, pois esse foi o momento que o Senhor Jesus separou para orar.
Observa que nesse momento, os discípulos estão ali, alguns ficaram embaixo, não sei como é que eles ficaram, mas aqueles que acompanharam ao Senhor Jesus, você vai ver que lá no versículo 38 que acabamos de ler, o Senhor diz assim: olha, ficai aqui e vigiai comigo. E o Senhor se adianta mais alguns passos e lá na frente se prostra e começa a orar. Aqueles discípulos, 3 deles, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ficaram ali com certeza orando também. Mas, lendo a palavra, nós percebemos que logo eles caíram no sono. Quando o Senhor Jesus, depois de ter clamado ao Pai que passasse, se fosse possível, beber aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai, retorna e encontra ali os seus discípulos dormindo. E o Senhor Jesus os adverte: nenhuma hora vocês puderam ficar comigo orando. Irmãos, e nós precisamos entender o que acontece nesse momento. Porque o que aconteceu com o Senhor e os discípulos naquele dia, pode ser que esteja acontecendo conosco agora. Igreja, o foco dessa palavra é que nós precisamos vigiar. E nós precisamos entender o que é vigiar, irmãos. Você sabia que, mesmo estando próximo do Senhor Jesus, tendo crido no nome dEle, tendo aceitado a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, tendo começado ali a caminhada com o Senhor, você sabia que mesmo assim é possível que eu e você caiamos no sono, igreja? Irmãos, e normalmente aquele que cai no sono espiritual, não é muito diferente do sono aqui da matéria, do sono da carne. A gente está ali, às vezes, tendo que permanecer acordado, e quando pensa que não, apaga. Ou seja, o sono vem, o sono nos toma e nós nem percebemos. Quando vamos perceber, já estamos acordando horas depois, isso se acordar, irmão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse sono que se abateu aqui sobre os discípulos, que estavam ali com o Senhor Jesus. Isso é que é o mais incrível nessa história. E mesmo assim dormiram. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que mesmo andando com o Senhor Jesus, mesmo estando muito próximo dele, ainda assim é possível que nós caiamos no sono e nem percebemos. Então é hora de eu e você pararmos e buscarmos entender de onde vem esse sono, que sono é esse, e também entendermos o que é que significa verdadeiramente vigiar o Senhor. Veja, essa mensagem é rápida e vai aqui pontuar, querido, 5 definições do que é vigiar. Então precisamos saber o que é vigiar, porque o Senhor Jesus falou no versículo 38, olha, ficai aqui e vigiai comigo. Então a primeira coisa que eu preciso entender aqui, do que se trata vigiar, querido, em primeiro lugar, é obedecer. Mas como assim? Sim, irmãos, vigiar é obedecer. Pegando esse versículo 38, ao qual o Senhor Jesus fala, ficai aqui e vigiai comigo, nós temos que entender 2 coisas. A primeira coisa é obedecer ao Senhor quando Ele nos manda estar em determinado lugar. E não só isso. Normalmente quando o Senhor te manda estar em determinado lugar, Ele também te dá o que fazer. Então Ele te dá 2 ordens. A primeira ordem é dirigir-se para um lugar. E a segunda ordem é fazer alguma coisa naquele lugar. Então o Senhor Jesus falou ali com os seus discípulos: primeiro, ficai aqui comigo. E segundo, vigiai. Irmãos, não adianta obedecermos ao Senhor apenas uma parte, nós temos que obedecer ao Senhor de forma completa. Como assim, irmão? Sim, porque se tem pessoas que obedecem ao Senhor no local onde deve ficar, eu devo me congregar, pois foi o Senhor que me chamou, então eu devo ir para a igreja. A pessoa vai para a igreja, mas se não faz aquilo que o Senhor o determinou para fazer, querido, não está fazendo nada, irmão. Do mesmo jeito, se tem aquela pessoa que não obedeceu ao Senhor quanto ao lugar em que deveria ficar, se rebelou e saiu, mas ali, naquele lugar diferente, aquele lugar que não foi determinado por Deus, se ali ele resolver fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça, ainda assim ele não está fazendo o certo. Quer um exemplo? Uma pessoa de repente se desvia dos caminhos do Senhor e volta a viver aquela velha vida, e lá, por exemplo, no meio do pecado, eu vou te dar um exemplo aqui, no meio da bebedeira, ele está no meio daquelas pessoas ali que não querem nada com Deus, que não tem testemunho, que não querem falar de Deus, e se naquele momento ele diz assim, olha, eu estou aqui no meio de vocês, mas eu só vou beber refrigerante, porque
é pecado beber. Irmãos, ele não está fazendo nada, porque na verdade o Senhor exige de nós uma separação por completo. Não só uma separação, mas também uma dedicação no serviço do Senhor. Ele nos chamou para servirmos e não apenas para sermos telespectadores. Então nós temos que estar no lugar que o Senhor quer, fazendo aquilo que o Senhor quer. E isso é vigiar, isso é obedecer. Então, nesse sentido, vigiar é o mesmo que obedecer. Como é que estamos nós, irmãos? Será que nós estamos vigiando? Hoje, nesse momento tão difícil que passamos, temos que ficar em casa ali, nos protegendo, temos que trabalhar também, mas ali com todo o rigor de proteção, seguindo todos os protocolos ali. Mas será que nesse meio termo a gente tem dado ouvidos à voz do Senhor? Será que nós estamos onde o Senhor quer que estejamos? Será que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos? Será que nós estamos dando o testemunho, que foi para isso que fomos chamados, para sermos testemunhas e darmos o testemunho? Precisamos tomar muito cuidado, igreja. O motivo dessa palavra, irmãos, é porque, infelizmente, uma verdade que estamos vivendo é que mesmo não tendo mais aquelas festas, aquelas badalações, o mundo não funcionando mais como antes, ainda assim, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão se desviando. E isso é terrível. Como pode, dentro de casa, sem poder sair e ainda assim se desviando dos caminhos do Senhor? Irmãos, o problema é que isso é possível mesmo. Porque como nós vimos aqui, até mesmo perto do Senhor Jesus, alguns discípulos caíram no sono quando não era para dormir, o momento era para vigiar e o momento era para orar. E nós temos que aprender com o que aconteceu naquele momento, para que também não aconteça conosco o que aconteceu com os discípulos. Nós precisamos estar atentos, irmãos. A primeira definição de vigiar é obedecer. Essa foi a primeira definição. E a segunda definição de vigiar é o que? É estar acordado. Mas como assim acordado? Deixa eu te explicar melhor. Em João capítulo 11, você vai ver ali que assim que o Senhor Jesus soube da condição do seu amigo Lázaro, ele foi avisar para os seus discípulos como estava o seu amigo e por que estava indo em direção. E o Senhor Jesus lá em João 11 diz assim: olha, Lázaro, o nosso amigo, dorme. E alguns discípulos até ficaram, então está tranquilo, se ele dorme, está tudo bem. E começaram ali a falar coisas que não tinham nada a ver com a situação real de Lázaro. Não entenderam o que o Senhor Jesus falou. Até que lá na frente o Senhor Jesus tem que falar: olha, Lázaro está morto, exatamente com essas palavras. Então, irmãos, nós precisamos entender que vigiar é estar acordado no sentido espiritual, porque no sentido espiritual, aquele que dorme, na verdade, ele está morto. Você vai ver que lá em Romanos 6,10, o apóstolo escreveu dizendo: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós vivemos para o Senhor, querido. Nós estamos acordados porque o Senhor nos acordou daquela morte, aquela falsa vida, que na verdade nada mais era do que uma dormência, a dormência espiritual do homem. Mas o Senhor Jesus nos trouxe para a vida. Então, a segunda definição de vigiar é o que? É estar acordado, é permanecer acordado, é estar vivo para Deus, é manter-se vivo. E como é que você faz isso, querido? Você vai ver lá em João 11:25, o Senhor Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, querido, para estar acordado tem que crer. Se você não crer, você já está dormindo e nem percebeu. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, igreja. Agora, precisamos crer no Senhor Jesus como nunca cremos antes. Agora não é hora de viver sonolento, igreja. Esse é o momento de, mesmo em casa, mesmo ali estando trancado, estarmos ali, querido, acordados, estarmos vivos, porque nós sabemos quem foi aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, e o principal, aquele que hoje está conosco pelo seu Espírito. Então, povo de Deus, é hora de acordar, é hora de ver que o Senhor está conosco, e o Senhor está nos chamando para ficarmos com Ele ali e vigiarmos. Aleluia. Esse foi o segundo, querido.
Primeira definição de vigiar é o que? Obedecer, estar onde o Senhor mandar, fazendo o que Ele mandar. A segunda definição de vigiar é estar acordado, manter-se vivo para o Senhor. E a terceira definição é rejeitar a indolência. Indolência que também significa preguiça. Você vai ver lá em Provérbios 19:15, diz assim: olha, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora, essa perecerá de fome. Você vai ver também lá aqui em Provérbios, um pouco mais na frente, capítulo 20, versículo 13, diz: não ames o sono, para que não empobreças. Abra os olhos e te fartarás de pão. Alguns podem ler esse versículo aqui, podem entender: está aqui o caminho para a riqueza. Irmãos, não riqueza propriamente dita, mas aqui está o caminho para a fartura, para termos aquilo que precisamos e ainda um pouco mais para ajudar aqueles que necessitam. Está aqui o caminho para termos uma vida tranquila, igreja. Ou seja, nós precisamos entender o que a preguiça faz conosco. Nós precisamos entendermos que a indolência, ela nos faz empobrecer espiritualmente de todas as outras formas. Nós precisamos entender, querido, que a preguiça nada mais é do que nós desprezarmos o tesouro que o Senhor nos deu. Que tesouro foi que Ele nos deu, igreja? Tesouro que dinheiro algum pode comprar. Veja, dinheiro no mundo pode comprar a graça. Dinheiro no mundo não pode comprar o Espírito Santo de Deus. Dinheiro no mundo não pode comprar a palavra. Então entenda que esses três tesouros que o Senhor te deu, igreja, você não pode esmorecer. Você tem que zelar desses tesouros e não permita que a preguiça faça com que esses tesouros na tua vida comecem a serem cobertos pela poeira da vida. Não permita, igreja. Nada de indolência, nada de preguiça. Vamos levantar, vamos procurar qual é a vontade de Deus e vamos buscar cumprir a vontade de Deus. Vamos valorizar a graça, vamos valorizar o Espírito, vamos valorizar a palavra e viver cada um desses tesouros, viver a graça em plenitude, viver o Espírito em plenitude e a palavra em plenitude, igreja. Ou seja, a terceira definição então é rejeitar essa preguiça que tanto nos atrapalha. Vamos agora para a quarta definição. A quarta definição, querido, de vigiar é adorar o Senhor 24 horas por dia. Irmão Leandro, mas eu entendi que vigiar é só ficar com o olho bem aberto e procurar me defender do pecado. Irmão, e desde quando o pecado ele nos confronta de forma direta? Ele nos confronta de forma indireta. Normalmente o pecado ele procura ali na tua vida um cantinho que esteja vazio para que ele possa preencher. Mas se o teu coração estiver cheio de adoração 24 horas por dia, o pecado não vai achar espaço algum ali na tua vida, meu amado. E você vai estar assim verdadeiramente vigilante, ou seja, adorar é vigiar. E você vai ver lá em Salmo capítulo 92, versículo 1 que diz: bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E lá no versículo 2 está escrito: para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites anunciar a tua fidelidade. Então, querido, passar o dia anunciando a benignidade do Senhor e exaltando essa benignidade, e à noite exaltar a fidelidade dele. Como é que você exalta a fidelidade do Senhor se você vai estar ali no teu sono, querido? O nosso sono também é precioso para Deus, é Ele que nos dá o sono da tranquilidade. Passa o dia, aquele momento em que você estiver acordado, glorificando o teu Deus, exaltando o teu Deus, não murmurando, mas procurando saber o que agrada ao Senhor, perdoando teus irmãos, pedindo perdão, buscando a palavra, orando, louvando. E é assim que durante o dia você exalta a benignidade do Senhor. E quando você fechar os teus olhos à noite para dormir, você vai estar ali exaltando a sua fidelidade, dormindo despreocupadamente. Aleluia! Esse é o sono que só tem aqueles que têm um Deus fiel como eu e você, igreja. Então valoriza. Assim, a quarta definição de vigiar é adorar 24 horas por dia. Vamos para a quinta definição para terminarmos essa mensagem, igreja. Você já viu que até aqui, vigiar é obedecer, vigiar é estar acordado, vigiar é rejeitar a preguiça, a indolência. E 4, adorar o Senhor 24 horas por dia também é vigiar. E o último, o que é vigiar? Deixar de olhar apenas para si. Deixa eu sintetizar esse ponto aqui com um exemplo, irmão. Veja, nós sabemos que
um navio que marcou a história foi o Titanic. 15 de abril de 1912. Nessa data, esse navio estava lá no meio do mar. Aquele navio colide com um iceberg, é isso que se sabe até hoje, embora haja divergência, e afunda. Mas veja, tinha um navio próximo ao Titanic, chamado Californian, e naquela época os navios já se comunicavam com o telégrafo, que já não era mais sem fio, ele já havia ali o telégrafo sem fio, e cada um dos navios tinha lá uma equipe de telégrafos, e ali, um pouco antes desse fatídico acidente, que ocorreu por volta das 11h45 da noite, estava lá o telégrafo do Titanic mandando diversos telégrafos dos passageiros para diversas cidades, e naquele momento ele percebe que tem um telégrafo de um navio próximo, também telegrafando, e esse telégrafo lá do Titanic pede que o outro faça silêncio, porque ele está trabalhando. Então, o telegrafista do Califórnia encerra suas atividades para não atrapalhar e vai dormir. 1 hora depois ocorre o acidente. O telegrafista lá do Titanic começa a enviar pedidos de socorro para todos os navios. E aquele que estaria mais próximo e pronto para ajudar não está funcionando. Por quê? Porque aquele especialista foi dormir e não viu o pedido de socorro. Irmãos, vigiar também é deixar de olhar apenas para si mesmo e começar a observar aquilo que é muito precioso para o Senhor, que está do nosso lado, que é o quê? O meu e o teu próximo. Comece a observar, querido, não de olhar para a vida dele, mas de perceber que ele existe e de perceber que ele tem necessidades, de perceber que ele está caminhando ali junto contigo, de perceber que ele pode precisar da tua ajuda, de perceber que quando ele te envia um pedido de oração é porque ele realmente está precisando. Então nós devemos orar pelos nossos irmãos e não fazer como aquele especialista do navio Califórnia, que dormiu enquanto o outro navio padecia, e foram inúmeros mortos. Enquanto nós dormirmos, igreja, muitos vão morrer ao nosso redor, inclusive pode chegar a nossa vez. Então, igreja, vigiar, para terminar, é tudo isso. Vigiar é obedecer ao Senhor, vigiar é manter-se vivo para Deus, acordado, vigiar é rejeitar a preguiça, vigiar é adorar 24 horas por dia, e vigiar é começar a olhar toda a obra de Deus, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele projetou, é enxergar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, é poder estar apto a ajudar o meu irmão quando ele pedir socorro. Meus amados, que nesse mês da família, que foi diferente de todos os outros, nós possamos estar com as nossas famílias ali, pronto para ajudar uns aos outros, abandonar e se desprender de todo qualquer conflito, que gera divisão, que gera mágoa, que gera tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e vamos procurar a união, vamos procurar aquilo que está juntos, vamos procurar ajudar a pessoa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe você aí, junto da sua família. Nós venceremos em nome de Jesus, se procurarmos vigiar. Observa que no trecho que nós lemos aqui, vem primeiro vigiar e depois vem orar. Se você não vigia, não tem oração. Vigia e viva a plenitude da vontade de Deus na tua vida. É assim que nós iremos vencer, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.